você abrisse a sua Bíblia em Joel capítulo 2. Todos acharam? Diz assim: e acontecerá, fala, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Agora vai um pouquinho para frente, no último livro do Velho Testamento, no último versículo, no capítulo 4, último versículo do Velho Testamento, diz assim o texto, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai, graças te dou pela bondade e misericórdia do Senhor, graças te dou pela tua fidelidade, pela presença do Senhor no nosso meio. Queremos honrar o teu nome nesta tarde, Senhor, e que o Senhor fale conosco. Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que ela seja viva e eficaz, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós lemos em Joel, quando o Senhor fala que Ele vai derramar do seu Espírito sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os velhos, aqui o Senhor está falando de pessoas que pertencem famílias. E depois em Malaquias o Senhor faz uma promessa, que Ele viria e converteria os corações dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Mas no livro de Joel, que nós lemos, antes dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, você vai ver dias difíceis que o povo estava passando, onde todos os recursos estavam sendo consumidos pelo gafanhoto, sendo destruído pelos inimigos, e Deus faz uma promessa ao povo dele, que Ele iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E quando eu penso em família, eu só penso que família só pode ser bem sucedida se o Senhor derramar sobre a casa do seu Espírito. Amém? Eu só penso que uma família será restaurada, os filhos se converterão aos seus pais, os pais aos seus filhos, quando a unção de Deus for derramada, quando houver naquela família um grande avivamento. Meus amados irmãos, não adianta corrermos para lá e para cá, não adianta tentarmos ter livros de autoajuda, não adianta fazermos um certo esforço para que a nossa casa seja uma casa abençoada, um ninho de glória, de união, de conforto, de alegria. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não entrar na história da família, se o Senhor não salvar, se o Senhor não lapidar, se o Senhor não restaurar, esta família vai fazer um tanto esforço, mas não vai chegar em lugar nenhum. É assim que eu entendo na palavra de Deus. Por isso que a minha família tem que estar avivada no poder do Espírito Santo. Por isso que a minha casa tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque avivamento significa renovação, significa reanimar, significa dar vida. O avivamento legítimo
é o resgate de valores espirituais outrora abandonados. Quando eu penso em família, quando eu penso em pais, quando eu penso em filhos, quando eu penso em marido e mulher, naquele seio daquela casa, naquela família que cresce, que tem os sonhos, objetivos, eu só penso em uma família gloriosa, uma família abençoada, uma família vivendo em paz, vivendo em unidade, vivendo a alegria de Deus liberada sobre essa casa, quando essa família busca os valores espirituais, os valores de Deus. Quando essa família busca a renovação, quando essa família se reanima no Senhor, para buscar aquilo que está no coração de Deus. Amém, meus amados irmãos? Eu não sei se é a chuva, mas há um silêncio na arraial. Eu penso nisto. A família tem que ser transformada. Muitas vezes, em campo de guerra, em arenas de brigas e mágoas, é o cenário de decepção, de desencanto e traição que acontece nos seios da família. É os filhos que não compreendem os pais não compreendem os filhos, o marido não compreende a esposa não compreende o marido, e vive um certo sentido da decepção familiar dentro de casa. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, por isso que nós precisamos mergulhar em Deus, porque eu creio que Deus pode curar as feridas, eu creio que Deus pode restaurar casamentos, eu creio que Deus pode converter o coração dos filhos aos pais, eu creio que Deus pode derramar amor no coração dos cônjuges, eu creio que Deus pode capacitar toda a família para perdoar, para ter uma disposição de investir num relacionamento, em uma restauração familiar. Eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida também. Eu creio, esse sempre será o propósito de Deus, restaurar famílias, porque a família é o grande exemplo para uma comunidade. Famílias estruturadas, comunidade forte. Igreja forte quer dizer que famílias ungidas e diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Mas também do outro lado, nós entendemos que todo intento das trevas sempre foi e sempre será em destruir famílias. O investimento do mal é destruir famílias. E eu gostaria de mostrar na Bíblia uma família que foi bombardeada pelo mal, bombardeada por Satanás. E essa família é a família de Jó. A família de Jó foi bombardeada. Satanás investiu tudo para destruir a família de Jó. E olha que Jó era um homem temente a Deus, como você e como eu. Amém? Olha o que diz o texto aqui em Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, antes do livro de Salmos tem Jó. A Bíblia fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Quando nós olhamos a pessoa de Jó, a família de Jó, você vai ver que essa família e Jó, eles eram bem-sucedidos. Eles eram bem-sucedidos. Jó tinha filhos e filhas. Jó era um homem reconhecido no Oriente. Jó era um homem que tinha muitos servos e servas. Era um homem bem-sucedido. E porque ele era bem-sucedido, isso não quer dizer que ele não estava diante do ataque das trevas. Não quer dizer que se eu tenho um bom trabalho, se eu tenho os meus filhos dentro da minha casa, eu posso baixar a guarda. E eu preciso vigiar a minha casa, eu preciso ser temente a Deus, eu preciso orar pelos meus filhos, eu preciso ensinar os meus filhos o caminho com a minha própria vida, eu preciso ensinar.
E o versículo 3 fala que ele era bem sucedido. Olha o que o texto fala: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem era realizado financeiramente. É o seu caso? Versículo 1 diz que Jó tinha uma conduta moral exemplar. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus amados irmãos, era um homem crente, temente a Deus, servo de Deus, e tinha uma família linda e tinha muitas riquezas. E a Bíblia fala que esse homem, ele era elogiado por Deus. No versículo 7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus olha para Jó e elogia Jó pela sua conduta, pela sua perseverança. Era um homem íntegro ao Senhor nosso Deus. Aqui no versículo 4 diz assim: seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era um pai extraordinário, que tinha boa comunicação com os filhos e orava por eles constantemente às madrugadas. A Bíblia fala que esse homem, ele preservava os seus filhos. Ele ia quando os filhos se reuniam e tinham unidade, esses filhos, 10 irmãos, imagina, meus irmãos, 10 irmãos, eles com as suas famílias. Olha lá, 10 irmãos, se cada um tinha 5 filhos, eram 50 pessoas, só de filhos, só de filhos, eram 60 pessoas, e ali Jó sacrificavam por eles, porque vai que eles blasfemaram no seu coração, nem falaram, para que o Senhor não os castigue, eu vou sacrificar, oferecer ao Senhor holocausto, vá que meus filhos pecaram contra o Senhor. Meus amados irmãos, era um pai extraordinário, como você, meu irmão, amém? Como você, era um homem voltado para a família. A Bíblia relata a família desse homem, a Bíblia relata a conduta desse homem, a Bíblia relata as suas conquistas. Mas quando nós olhamos também na palavra de Deus, nós vamos ver que Satanás atingiu as áreas importantes na vida de Jó. E quando você olha o que Satanás fez, pelo menos em 5 áreas vitais da vida de Jó, Satanás o atacou. Primeiro, nas finanças. O texto diz que ele perdeu tudo. Segundo, filhos, perdeu seus filhos, perdeu a saúde, o casamento foi balançado, e ele perdeu amizades de amigos importantes que ele tinha no seu coração. Quando eu olho aqui na palavra de Deus, eu vejo como Satanás tenta armar ciladas contra nós, tentam roubar os nossos filhos, os nossos bens, como Satanás tenta trazer discórdia para dentro da nossa casa, como Satanás tenta trazer a discórdia entre os pais e os filhos. Por isso que Deus fala que vai converter os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Meus amados irmãos, nós como pais sempre achamos que os nossos filhos são os culpados.
E os filhos, como filhos, acham que os pais são pais que não conseguem entendê-los. E viram a discórdia dentro de casa. Esse sempre foi o objetivo de Satanás: trazer discórdia para dentro da família, arruinar a família. Quando você abre aqui em Jó, capítulo 1, versículo 9, diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Fala para o seu irmão assim: meu irmão, a minha casa tem uma coluna de fogo, uma cerca de fogo em torno da minha vida, dos meus filhos e da minha família. Você crê nisto? Você crê nisto? Olha o que a Bíblia diz: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para a história de Jó, você vai ver que no mesmo dia, como que Satanás levanta contra a família, contra aquilo que nós temos. E Satanás veio sobre Jó e trouxe a falência. Ele ficou arruinado financeiramente, perdeu seus 10 filhos. Além de roubar os seus bens, leva agora os seus filhos, destrói aquela casa, aquela família. Meus amados irmãos, nós estamos falando de um homem íntegro, de um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem que era um pai exemplar, um homem que era conhecido na sua sociedade, um homem que tinha compromisso com Deus. Satanás veio para aniquilar a família desse homem, ao ponto de levar os seus 10 filhos em um só acidente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver como que Satanás tem uma fúria contra a nossa família. É por isso que nós precisamos estar alertos, compreender o que Deus está falando conosco. E nós estamos falando de um homem aqui que tinha um compromisso com Deus, sacrificava a respeito dos seus filhos, tinha comunhão com seus filhos, relacionamento com seus filhos, amava os seus filhos, mas ele perdeu os seus filhos. Meus amados irmãos, nós precisamos vigiar e cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos. A nossa casa não é lugar para ter confusão, intriga, não é para o marido dormir bicudo com a esposa, nem a esposa para com o marido, não é para que os pais parem de conversar com os filhos parem de conversar com os pais. Nossa casa é lugar de harmonia, de paz, de vida com Deus, porque Deus colocou uma sebe para nos proteger, para nos guardar. Deus está mostrando para Satanás ali que Jó temia ele, não por causa dos seus bens e nem por causa da sua família, porque Deus era em primeiro lugar na vida de Jó. E a grande questão é, hoje Deus é em primeiro lugar na minha vida. Deus é o amado da minha alma. Deus está acima da minha família, acima dos meus negócios, acima da minha saúde, acima de tudo.
A Bíblia mostra aqui que quando Jó viu toda essa desgraça, perdeu todos os seus bens, seus camelos, seus bois, suas ovelhas, seus filhos, a Bíblia fala que Jó faz uma declaração poderosa aqui, meus amados irmãos, e ele disse: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus permitiu que Jó perdesse tudo, até a sua família, mas Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Tem gente que atribui a Deus a sua falta de saúde, a sua falta de emprego, as confusões dentro de casa, e vai atribuindo a Deus. Deus nos mostra através da vida de Jó, que ele é um exemplo de pai, um exemplo de cidadão, de um homem honesto e de um homem compromissado com Deus. Não era que Jó não amava a sua família, é que Jó amava a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos entender isto e ensinar aos nossos filhos o amor ao Senhor acima de todas as coisas. E é tão interessante que Satanás, ele volta e toca na vida de Jó, na saúde de Jó. No versículo 7 do capítulo 2 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até a alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Nem a mulher de Jó aguentava ver tanta tristeza dentro da sua casa e tanta aflição na vida do seu marido, e ela queria até que o marido morresse. Minha irmã não deseja o marido não. Aí Jó fala assim para sua mulher: você está como uma louca. Nós recebemos o bem do Senhor, também não receberemos o mal? Em tudo isto Jó não pecou contra o Senhor. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Quando nós olhamos, Satanás usa até a esposa de Jó, para que Jó pudesse tirar os seus olhos de Deus e colocar os olhos nas coisas que estão acontecendo à sua volta. O que Jó me ensina aqui na palavra é que ele estava tão focado em Deus, que apesar de ter perdido os seus filhos, apesar de ter perdido a sua saúde, apesar de ter perdido os seus bens, o maior bem dele era o Senhor dos Exércitos. A sua busca, o seu desejo era servir o Senhor sobre todas as coisas. Mesmo que a sua esposa se levanta contra Jó, dizendo: Jó, morre meu filho, você está sofrendo demais, morre, olha o que está acontecendo conosco. Jó, mesmo assim, ele busca a Deus e honra o nome do Senhor. Aí, trazendo em miúdos para a nossa vida cotidiana, quando nós olhamos esse sofrimento de Jó, não acontece conosco, graças a Deus por isso. Nós não estamos perdendo nossos filhos de uma vez só, os nossos pais estão sofrendo por angústias, perdemos nossos bens, perdemos em tudo. Mas quando eu olho para a vida de Jó, eu aprendo com a vida de Jó, que só em Deus eu tenho uma resposta e ajuda, mesmo que a aparência, mesmo que eu estou vivendo, as situações da minha vida seja o contrário daquilo que eu vejo e daquilo que eu toco. Meus amados irmãos, Jó me mostra aqui que a restauração, que a vida para a minha própria vida, para a minha casa, mesmo que eu tenha perdido tudo, está em Deus. Ele é a solução para a minha vida. Eu tenho certeza que você não passou e nunca vai passar o sofrimento que Jó passou na sua história. Mas também eu tenho certeza que muitos que aqui estão, se passar 10% do que Jó passou, abandona Deus. Porque aqui nós precisamos entender que precisamos buscar a Deus sobre todas as coisas.
Quando nós olhamos aqui, a família de Jó estava toda arrebentada, estava destruída, estava no fundo do poço. Meus amados irmãos, nós precisamos levantar os nossos olhos, mesmo que seja da profundeza da angústia, e erguer os olhos aos céus e buscar a Deus, e perguntar a Deus: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Me dá resposta para a minha casa, dá resposta para os meus pais, dá resposta para os meus filhos. Deus, me ajuda, porque eu estou sofrendo. Deus, porque eu perdi os meus filhos. Deus, porque não cessa a minha dor. Deus, porque está acontecendo. Deus, me ajuda, Deus. Nós precisamos levantar os nossos olhos. E é tão interessante que aquela família estava passando por um nevoeiro denso, e aquela família estava precisando de um avivamento, que a família estava precisando da intervenção de Deus, que a família precisava de um milagre de Deus, que a família sem Deus estava perdida, aniquilada, porque restou só ali o homem e a mulher. E é tão interessante que quantas famílias que os filhos já cresceram, foram embora, e agora está o homem e a mulher dentro de casa. Porque a história é assim, não é verdade? Os filhos crescem, vão embora, fica só o homem e a mulher. E nós precisamos renovar, reavivar o amor um para com o outro, e buscar a Deus acima de todas as coisas, meus queridos. Precisamos experimentar o milagre de Deus dentro da nossa vida. E é tão interessante que quando Jó fala: então sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Ela está dizendo: Jó abandona tudo, Jó esquece de Deus, nós estamos destruídos. Olha o que está acontecendo conosco, Jó, olha a angústia que nós estamos, não há mais esperança, não há mais solução para a nossa vida. Jó, a nossa família está destruída. Mas é tão interessante que nasce no coração de Jó uma expectativa, mesmo que esteja tudo destruído, Deus ainda é maior para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Mesmo que a solução disso, já está tudo morto, já acabou tudo, você perdeu tudo, é improvável você levantar da cinza, é improvável você ficar de pé, é improvável um milagre acontecer na sua vida. Jó ainda cria que Deus poderia fazer um milagre e restaurar todas as coisas. É por isso que nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, precisamos ter essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Jó compreendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O sofrimento de Jó, em vez de endurecê-lo, levou para mais perto de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para a nossa família. E é tão interessante quando os filhos vão crescendo, quando vêm os adolescentes, vão tomando as suas próprias decisões, e muitas vezes esses filhos provocam em nós sentimento de perda, ninho vazio, um sentimento de angústia, de insegurança para os nossos filhos saindo pelas ruas, e muitos deles se tornam rebeldes para com os pais. Meus amados irmãos, sofrimento que surge na nossa família tem que nos levar mais para próximo de Deus e não endurecer o nosso coração. Amém? Amém? Porque Jó fala isto aqui no capítulo 42. Olha o capítulo 42, versículo 5. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados irmãos, diante de todo o sofrimento de Jó, de toda a angústia que ele passou em perder os seus filhos, em perder os seus bens, em perder a sua saúde, em perder os seus amigos, Jó aprendeu algo, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, antes ele era um religioso, mas agora
os seus olhos conseguem ver o Senhor. Depois de tanto sofrimento, tantas angústias, de tudo isso, Jó passa a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, passa a ter um coração voltado para o Senhor como nunca antes na sua história. E aí, nesse exato momento, Deus se revela a Jó. Deus mostra a sua soberania e o controle sobre todas as coisas sobre Jó. E Deus converte em bênção toda a maldição que o diabo lançou sobre Jó. Tudo que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta. Meus amados irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Deus nos mostra aqui o ápice de um sofrimento familiar, o ápice de um sofrimento humano. É alguém perder a sua saúde física, é alguém perder a sua família, os seus filhos. O natural da vida são os pais serem sepultados pelos filhos, não o pai sepultar os seus filhos. Jó perdeu todo o conforto, toda a sua fortuna, todos os seus bens. Aquele homem não tinha mais nada, se assentava em pó, em cinza, por causa das suas chagas, das suas feridas, raspava as suas feridas com caco de telha. O homem estava totalmente doente, totalmente destruído, totalmente sem família, e com a sua esposa dizendo: Jó, amaldiçoa Deus e morra. Jó, morre Jó, morre Jó. E nesse ápice do sofrimento, Deus nos mostra que Ele quer se revelar a nós, mesmo que tudo vai mal na nossa vida e na nossa história. Deus mostra a história de Jó e nos mostra que esse homem foi perseverante no ápice de um sofrimento humano. E Deus nos mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que temos condições de vencer o dia mau, temos condições de vencer as lutas e as aflições. Por isso que Deus transforma aquilo de maldição que veio sobre a vida de Jó, lançado por Satanás, em bênção na vida de Jó. Olha o que diz o texto aqui, no versículo 10. Deus restaura os bens de Jó. Capítulo 42, versículo 10 fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Meus amados irmãos, Deus olha para a fidelidade de Jó. Fala: Jó, Satanás levou lá seus 500 juntas de bois, levou suas ovelhas, levou ali, Jó, os seus servos, levou tudo que você tinha, Jó, porque você foi fiel a mim, porque você perseverou diante de mim, Jó, eu vou te dar em dobro tudo que você tinha. Meus amados irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor e vejo a perseverança, e vejo que Jó não endureceu o seu coração, pelo contrário, ele buscou mais a Deus. Eu entendo então, quando eu tenho passado por lutas e aflições, se o meu coração não endurece por causa dessas lutas, se eu não me dobro diante dos ataques infernais das trevas, se eu não permito que nada venha roubar a minha fé, não venha me abalar nas minhas convicções em Deus, Deus vai me pegar e me mais sacudir, vai falar: filho, você passou no teste, você foi aprovado quando passou pelas lutas, então eu te darei o dobro de tudo que você tinha, ou de tudo que você perdeu, para que o meu nome seja honrado na sua vida e na sua família. Posso ouvir um amém? Ele ficou o dobro mais rico, seus negócios prosperaram, seus empreendimentos deram certo, a bênção de Deus o enriqueceu. Outra coisa que eu vejo na vida de Jó: o Senhor restaurou a saúde de Jó. Versículo 16 diz assim: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Meus amados irmãos, olha o que Deus fez na vida de Jó. Quando nós começamos a ler o capítulo
primeiro de Jó, não dá vontade nem ler mais. Fala, meu Deus do céu, o homem temente ao Senhor, se desvia do mal, o homem que era honrado, o homem que era abençoado, o homem que buscava o Senhor, orava o Senhor, aconteceu tudo isso. Eu não vou nem continuar lendo. Mas quando nós lemos a história de Jó e vemos como Jó agiu, também vemos aqui que Jó teve do Senhor em dobro. E a Bíblia fala que Jó teve uma vida longa, uma vida abençoada, cheio de dias. Deus curou de todas as suas enfermidades. Ele viveu mais 140 anos e viu sua descendência se prolongar sobre a face da terra. A quarta geração. Ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos de um homem que estava cheio de chagas, do alto da cabeça à planta dos pés. Um homem que tinha perdido tudo, tinha perdido seus filhos. Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural. Deus deu filhos a Jó. Versículo 13 diz assim: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Um bom nome para dar para a filha. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Agora Deus voltou, deu 7 filhos e 3 filhas, e aí Deus caprichou nas filhas. Deus deu as meninas mais lindas do Oriente para a vida de Jó, e Jó deu herança para suas filhas entre os seus irmãos. Meus amados irmãos, é assim que Deus faz. Também Deus restaurou os amigos de Jó. Olha o que diz aqui no versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamitita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora Jó, queridos, ele ora pelos seus amigos, ele agora intercede pelos seus amigos, e os seus amigos agora convivem. Os amigos criticavam Jó: Jó, você pecou contra Deus, por isso que a ira de Deus se acendeu contra você. Jó: não pequei não. Pecou sim, Jó. É impossível alguém sofrer tanto como está sofrendo, se não tenha pecado, Jó, contra o Senhor. Não pequei, pecou sim, Jó. E aqui agora, Jó tem os seus amigos, a restauração dos seus amigos, e tudo isso Deus abençoou. E no versículo 12 fala assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história de Jó, eu vejo como que Deus ama a família, como Deus restaura a família. Talvez você está vivendo uma família dilacerada pelos ataques infernais. O resultado para um avivamento dentro da sua casa, o resultado para a restauração dentro da sua casa, é buscar a Deus, é se encurvar diante de Deus, é buscar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que todos digam o contrário, mesmo que a família diz o contrário. Olha, faça isso, esquece disso, olha, vira as costas para isso. Busque a Deus, e Deus vai restituir todas as coisas para a glória e honra do nome dEle.
Você crê nisto? Você crê nisto? Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Deus quer restaurar as finanças do seu lar. Ele quer salvar os seus filhos. Ele pode curar suas enfermidades. Ele quer abençoar o seu casamento, reconciliar você com aqueles que o fizeram e ainda o fazem sofrer. Deus quer fazer isto, porque Ele deixa um grande exemplo na vida de Jó. Uma família unida foi destruída pelas trevas, mas depois o Senhor reconstitui, restaura, refaz, abençoa, prospera, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Esse sempre foi e sempre será o desejo de Deus para a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus.